e que o uso de cigarros eletrônicos aumentou. Mais de 30% dos jovens com 15 anos já usaram os chamados vapes. A preocupação com o uso do cigarro eletrônico entre jovens. No Brasil, autoridades apertam o cerco contra o dispositivo. Acompanhe reportagem de Camila Ioni. Jovens aliciados pelo crime cada vez mais cedo. Na guerra por territórios no Rio de Janeiro, facções colocam nas mãos de adolescentes armamentos de guerra. Jovens aliciados pelo crime cada vez mais cedo. Na guerra por territórios no Rio de Janeiro. Bom, esses dias eu estava pensando, a cada dia que passa, nossos jovens estão cada vez mais sendo menos comprometidos com o seu futuro. E você pode perguntar, como assim? Ué, você não anda percebendo? Jovens arrumando briga à toa, matando cachorro, usando drogas, usando bebidas alcoólicas, fazendo coisas ilícitas, cometendo crimes, entrando para o crime. Muitos jovens estão fazendo isso. Isso não é novidade para ninguém. A sociedade olha, fala por cima, mas só trata isso como mais um caso. Eu, como adolescente, vejo todos os dias todo tipo de adolescente na escola, na rua, em todo qualquer lugar. Andei observando e posso afirmar o seguinte: muitos jovens estão acomodados. Sabe por quê? Porque sabe que o que eles fazem não vai acontecer nada. Não tem uma punição, não tem consequências. Eles sabem que são de menor, pode cometer seus crimes, pode fumar seu pode usar suas drogas e não vai acontecer nada. Mas eu estou aqui para te falar e te explicar o porquê de muitos jovens brasileiros não serem pessoas comprometidas com o seu futuro. Tô aí, disposto a matar. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, mais de 15 milhões de jovens entre 13 e 15 anos usam cigarro eletrônico. Dados divulgados em 6 de 10 de 2025. Já o segundo levantamento nacional de álcool e drogas, LUNARD, divulgado em junho de 2025, a cada 10 jovens, pelo menos um já experimentou o cigarro eletrônico. Desses, 25% afirmaram ter usado ao menos uma vez, e 16,7% relataram uso contínuo nos anos de 2024. Uma pesquisa feita em 2022 mostra que o Centro-Oeste lidera as regiões onde os jovens mais consomem cigarro eletrônico, com cerca de 11,2%. Logo atrás vem o Sul, com 10,2%. E o Sudeste fecha o top 3 com 6,6%. Isso serve para mostrar o quão nosso jovem está envolvido cada vez mais com práticas prejudiciais à sua saúde e para a sua vida pessoal, não é? Isso porque eu nem citei o consumo de bebidas alcoólicas, que embora tenha caído o consumo geral de 44% para 23%, o consumo pesado aumentou de 28% para 34%. Então, o que significa? Que menos jovens bebem. Só que aqueles que bebem para encher a cara, para ficar doidão, né? Na festa, pá. Isso que eu tô falando é uma parte significativa da geração. Porque tem uma minoria, que mesmo sendo pouca, tem jovens que ainda focam no seu futuro. Tem jovens que você vê que são comprometidos, que querem algo com a vida. E essa minoria merece reconhecimento. Porque hoje em dia é muito muito difícil você ver um jovem que chega em casa, depois da escola, estuda, vai trabalhar, vai estudar, respeita os pais, vai para a igreja, tudo mais. É muito difícil. Então, existe uma minoria que merece reconhecimento. Torcer para essa minoria se tornar a maioria, né? Que é difícil, mas pode se realizar. Mas você já se perguntou por que tantos jovens não se preocupam com o próprio futuro e passam a acreditar que uma vida baseada em apenas prazer, diversão e comportamentos que raramente são questionados ou punidos é o melhor caminho? Bom, existem várias respostas para isso.
Mas uma delas é que as redes sociais romantizam tudo que eu citei aqui. Ué, como assim? Vamos falar que final de semana, o influenciador Marquinhos postou uma foto na balada, bebendo, com seu pod, aparentemente tendo uma vida perfeita. O jovem vai ver aquilo. O Marquinhos tem vários seguidores, então a maioria do seu público é jovem. O jovem vai ver aquilo, vai ver, nossa, esse cara tem uma vida perfeita. Será que se eu for igual a ele, eu vou chamar mais atenção? O que ele pensa? Ele pensa que se ele beber, que se ele fumar, ele vai ser igual ao Marquinhos. Marquinhos é rodeado de mulher e tudo mais. Então o jovem, principalmente os meninos, faz isso para chamar a atenção das meninas. E as meninas que acompanham outras meninas que postam vídeo na balada, no vitrine, pá, elas veem aquilo e falam, nossa, se eu fazer isso, eu vou chamar a atenção dos meninos. E assim por diante. Então, as redes sociais que nós acompanhamos, que era para ser um benefício para nós, romantizam isso. Outra coisa é que agora eu vou entrar num assunto meio complicado. Outra coisa é que os funk de hoje em dia romantizam também, igual as redes sociais. Para deixar claro aqui, eu escuto funk também, não tenho nada contra o funk. Mas, quando você vai colocar uma música no fone e passa a playlist aleatoriamente, coloca uma música e fala assim, tô de plantão na boca, vou traficar, meia-noite tô lá parada, hoje eu sou o artigo 57. Isso vai, o jovem que vê aquilo, que escuta aquilo, vai entender que aquilo é uma vida perfeita também. Fica aquela pergunta, mas eu relato o que eu vivo na sociedade, eu relato o que eu faço na favela, eu relato o que eu vejo, tudo mais. Pô, mas o que você vê? Será que você tem que transformar em letra de música para jovens da sua comunidade, escutar aquilo e pensar que aquilo é uma vida boa? Porque do jeito que você se relata que como se fosse algo benéfico para o jovem. Entendeu? Isso fica a pergunta. Deixa uma mensagem meio que perigosa para quem escuta aquilo. Graças a Deus eu tenho a mente um pouco aberta. Às vezes eu escuto e vejo, cara, essa música nem é meu tipo, não é pra mim. Eu vou lá, tiro da minha playlist e passo pra outra. Mas jovens vão ter o mesmo pensamento que eu. Vai ter jovens que vai escutar aquilo e vai pensar, igual eu falei, que o que tá relatando a comunidade é uma vida perfeita. Uma vida cheia de benefícios. Esse tipo de romantização no crime, das facções dentro do funk, precisa parar. O funk é um estilo musical que tem como encaixar vários tipos de música, vários tipos de letra. Então não precisa você relatar o crime no funk. Entendeu? Deixa uma mensagem muito perigosa para quem escuta aquilo. O problema em si não é o funk. O problema é as letras que tem em algumas músicas de funk. Que essas letras acabam servindo de incentivo para destruir vidas de muitos jovens brasileiros. Esse é o problema. O problema é que essa romantização não acontece no vazio. Ela prospera justamente onde o Estado falha em impor limites e fazer valer a lei. Bom, eu falei sobre funk, falei sobre a sociedade, falei sobre tudo. Mas também tem que falar sobre a fiscalização do governo, que também é um problema. Hoje em dia é proibida a venda de pod, é proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de idade e tudo mais. Só que todo mundo percebe. Você sair da esquina, você já encontra já um lugar que vende pod, você já encontra já uma distribuidora que vende bebidas alcoólicas para menores, mesmo tendo a placa lá, proibido para menores. Mesmo assim, eles vendem essa bebida alcoólica para menores de idade. Então, a fiscalização do governo brasileiro sobre isso é muito ruim. Muito ruim mesmo. Hoje qualquer jovem tem seu pod. Qualquer jovem bebe. Então,
o que adianta ter uma lei proibindo, sendo que não proíbe? Entendeu? Então, uma fiscalização maior e melhor pode sim ajudar a muitos jovens não comprar seu pote, suas bebidas e tudo mais. Bom, eu não preciso nem falar que o uso desses cigarros eletrônicos e uso contínuo, né, e uso contínuo de bebidas alcoólicas vai prejudicar a saúde do jovem, vai causar doenças pulmonares. E o uso de bebidas alcoólicas contínuo vai causar danos no fígado, como a cirrose, que é um caso bem todo mundo conhece. E fora que você usar algum tipo de drogas, que eu vou falar drogas, né, bebidas alcoólicas e cigarro eletrônico, vai abrir portas para você usar outras drogas. Por exemplo, você está usando cigarro eletrônico, a chance de você usar usar outro tipo de drogas é muito grande. É uma porta de entrada. Mesma coisa com bebidas alcoólicas. A chance de você usar outro tipo de droga aumenta muito mais. Com os próprios cigarros. Sem ser cigarro normal, tabaco. Então, é uma porta de entradas. Bom, mas para tudo existe uma solução. E qual a solução dessa vez? A solução de nós mudarmos os jovens atualmente é que temos que ser mais severos com eles. Comigo também. Eu me incluo nisso. Porque tudo que o jovem faz hoje em dia não tem consequência, não tem uma punição. Como eu já falei anteriormente mais cedo desse vídeo. Tudo que o jovem faz tem passado a mão na cabeça acima dele, né? E ninguém faz nada em relação a isso. O jovem vai para a escola, fuma seu cigarro eletrônico dentro do banheiro, não tem uma punição. Ele leva uma advertência, uma suspensão e só. Então ele fala, eu só vou levar uma advertência, então eu vou usar. Porque é só uma advertência. Se for suspensão, melhor do que não vai para a escola. É isso que ele quer. Entende? E quando ele faz alguma outra coisa na escola, tipo, não faz o dever de casa, que é sua obrigação, que muitos jovens não têm responsabilidade de fazer seu próprio dever de casa, que ele não faz, ele também só leva por exemplo, na minha, só um bilhete no aplicativo, sabe? Então, não tem uma punição, pro jovem ter uma responsabilidade, pro jovem saber que se ele fizer aquilo, vai ser errado, entende? Então, se nós botar uma punição mais severa, como por exemplo, que foi um caso citado anteriormente na mídia aí, que é a diminuição da maioridade penal, pode ser uma ajuda. Por quê? Porque um jovem de 16, de 14, de 15 anos, já sabe o que é certo. Você vai me dizer que o jovem de 16 anos é inocente. Ele não sabe de nada. Ele vai roubar porque ele não sabe que aquilo é errado. Você acha que aquilo é uma pessoa inocente. Não é. Um jovem de 12 anos já sabe o que é certo e o que é errado. Então um jovem de 15, de 14, de 16, você vai saber também. Então a diminuição da maioridade penal, essa é uma ajuda tanta. E também a escola ser mais severa, tipo do estilo militar, de escola militar, escolas públicas, tem o estilo da pegada militar, vai ser uma ajuda. Porque se o jovem fazer dever de casa, você vai lá e dá uma punição mais severa em relação a isso. Tira a nota dele. Obriga os professores a tirar a nota dele se não fez o dever de casa. Se o jovem usar cigarro eletrônico dentro da escola, bota ele para fazer uma ação na escola. Bota ele para ajudar a tirar da limpeza. Bota ele para ajudar a fazer a comida com as cozinheiras. Para ele sentir da dor na pele o que ele tá fazendo de errado. Porque se você dar uma suspensão para ele vai achar legal porque ele não vai para a escola. Então coloca uma punição que ele fique dentro da escola ajudando as pessoas dentro da escola, cortando a grama, ajudando na limpeza, na cozinha, alguma coisa. E também deu uma advertência para ele, né? Uma advertência é uma punição. Para ele sentir na pele de que já tem que criar responsabilidade desde cedo. E não que a vida não é só uma brincadeirinha. Ele já tem que nascer com aquilo já. Entendeu? Eu tenho que nascer já sabendo que aquilo é errado. Então, se nós mudar aqui o sistema de punição, tanto escolar e tanto a maldade penal, pode sim ajudar. Vai resolver tudo? Não vai, porque é uma série de processos,
Também tem que ver a fiscalização em relação a distribuidoras, em relação que é muito fácil comprar, né, adquirir. Tem que ver várias outras coisas, as leis e tudo mais. Mas, para começar, essas duas ações pode sim ajudar e muito a diminuir esses casos. Então é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Demorou muito para gravar esse vídeo. Foi 2 dias de gravação, fora as partes que eu fiz do roteiro, pesquisando e tudo mais. Foi meu primeiro vídeo, então peço perdão se eu estiver gaguejando aí, se eu falei alguma coisa errada. Tô aqui para melhorar, para aprender. Sou um jovem ainda e é o primeiro de muitos. Pode ter certeza que a partir de agora eu vou gravar vários vídeos. Não tenho uma rotina certa de que dia eu vou postar meus vídeos, mas assim que eu puder gravar meu vídeo e postar, eu vou postar, entendeu? Então, muito obrigado, deixa o like aí, por favor, para fortalecer, se inscreve e vamos nessa.